A fachada ativa é um dos componentes da corrente do novo urbanismo, mas muita gente me pergunta o que significa de verdade fachada ativa. Hoje a gente vai falar sobre isso. Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para te inscrever no canal. 85% das pessoas que estão aqui me assistindo não estão inscritas. Então eu queria te pedir essa ajuda. Clica aqui para te inscrever e ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com seus colegas se tu achar que ele é interessante. Por que a fachada é importante? A primeira coisa que a gente vê antes de entrar no edifício é a fachada. O espaço compulsório do edifício, ninguém pode ficar aquém dela. A fachada da cidade como um todo. Faz parte do domínio público do projeto. Vamos começar com o que é domínio público. A gente vai ouvir planejadores, arquitetos e outras pessoas que estão envolvidas na construção da cidade. O domínio público é a área entre as fachadas, de um lado da rua até o outro lado da rua. Às vezes a gente escuta pessoas falando sobre o domínio público e parece que elas estão falando apenas sobre as calçadas. Mas basicamente, a gente tem que considerar que é uma sala ao ar livre, de um lado da rua até o outro lado. O domínio público molda a nossa paisagem da cidade, molda como a gente percebe a cidade e, bem ou mal, como as pessoas se sentem na cidade. E o componente que, em grande parte, forma o domínio público é a fachada das edificações. Então, lidar com um conceito como fachada ativa é muito pertinente. A fachada ativa corresponde à ocupação da fachada localizada no alinhamento dos passeios públicos, por um uso não residencial, com acesso à população e com aberturas para a rua. De modo geral, costuma-se associar esse termo à construção de comércios e espaços culturais no pavimento térreo dos edifícios, mesmo aqueles edifícios exclusivamente residenciais. Mas esse conceito vai além disso. Para uma fachada ser considerada ativa, ela deve ter permeabilidade física ou visual. Fachadas ativas são aquelas, então, que permitem uma interação entre o espaço privado e a calçada, aumentando o trânsito de pedestres na região. Então, o que é uma fachada com permeabilidade física e visual? Isso quer dizer que a fachada deve permitir que os pedestres conheçam um pouco do interior daquele prédio, do lado de fora, assim como possibilitar que quem está dentro do prédio enxergue e visualize a calçada. Isso é permeabilidade física e visual. Se o local for de acesso público, como um comércio, é melhor, ou seja, também há permeabilidade física. Para manter a privacidade e a segurança dos moradores, a portaria desse condomínio, desse edifício, pode estar separada da fachada ativa num outro acesso, por exemplo. A ideia das fachadas ativas e mais permeáveis se opõe a um costume muito comum nas nossas cidades: construir muros altos e fechados, ou grandes em penas cegas. O Ian Gehl, um grande urbanista da atualidade, diz que os muros altos interrompem a continuidade do espaço urbano e afastam os pedestres da calçada. Afinal, as pessoas precisam de atrativos visuais para direcionar os seus olhos enquanto caminham. Além disso, quanto mais comércios, serviços, espaços culturais em menores distâncias, vai motivar as pessoas a se deslocarem a pé, a caminharem. Mas, como dito, as fachadas ativas vão além de construir novos prédios com comércio e serviço no térreo. Na verdade, é a quantidade de adjacências que importa. Quanto maior a permeabilidade física e visual que torna a fachada ativa, mais sucesso e mais vitalidade tem a região. A quantidade de adjacências importa. O que são adjacências? São conexões, são ligações físicas que permitem a passagem de pessoas entre as edificações e o espaço público. Assim, essas adjacências existentes são concretas e materializadas através de portas e janelas, locais de passagem que permitem a transposição de uma área pública para uma área privada. Para isso, é importante que existam várias entradas para pedestre e um campo de visão bastante nítido entre o exterior e o interior do térreo. Então, projetos que escondem seus térreos com muros, com canteiros, não se encaixam nesse conceito, mesmo que tenham comércios. Por outro lado, mesmo prédios exclusivamente residenciais ou prédios de escritórios, às vezes são mais permeáveis. Alguns exemplos: o Plano Diretor Estratégico, PDE de São Paulo, incorporou várias inovações urbanísticas e uma delas é o acesso público a uma parte do térreo dos condomínios privados, a fachada ativa,
que ainda é um instrumento pouco visto nas legislações das cidades brasileiras. As fachadas ativas possuem acesso direto para as calçadas e são destinados a usos não residenciais, como o comércio e os serviços locais. O motivo declarado no PDE para a construção dessas áreas é evitar a formação de planos fechados nessa interface entre os imóveis e os logradouros, as ruas, promovendo uma maior dinâmica dos passeios públicos. Dessa forma, os empreendedores que estão interessados em fazer um projeto lá em São Paulo já podem iniciar o desenvolvimento do projeto planejando a sua obra focada no desenvolvimento urbano. Isso é muito interessante. As diretrizes de desenho urbano de uma cidade australiana sugerem ainda que a fachada ativa se refere às fachadas da rua onde há o envolvimento visual ativo entre os que estão na rua e os que estão no terreno privado e nos andares superiores dos edifícios. Essa qualidade é reforçada onde a fachada frontal dos edifícios, incluindo a entrada principal, está voltada e se abre para a rua. Os pisos térreos podem acomodar usos como cafés, lojas e restaurantes. Mas, para uma fachada ser ativa, ela não precisa necessariamente ser de uso comercial, ou ter janelas em fita contínuas, ou ser um grande plano de vidro. As janelas e as varandas do andar superior de um prédio também podem contribuir para o nível de fachada ativa. Fachadas ativas podem fornecer oportunidades de vigilância informal. Tem alguns autores que dizem que são os olhos da rua. E muitas vezes melhoram a vitalidade e até a segurança de uma área. As pessoas estão se enxergando, estão se vendo. As medidas de fachada ativa podem ser classificadas de alta e baixa atividade. O Plano de Desenvolvimento da cidade de Glasgow, por exemplo, define a fachada ativa como uma fachada de construção onde há um envolvimento visual ativo entre as pessoas na rua e as pessoas de andares térreos dos edifícios. A gente pode falar então sobre algumas alternativas, estratégias para o projeto das fachadas ativas. O que a gente pode falar sobre isso? Estabelecer interfaces no nível da rua que promovam uma diversidade de usos e também diversidade dos usuários. Permitir uma variedade de interações entre os usuários e os usuários da fachada ativa no térreo. E também enriquecer as experiências sensoriais no térreo. Essas táticas de projeto de fachadas ativas que estimulam um contato próximo, incluindo materialidade, iluminação de fachada integrada, pensar no prédio à noite, nessa região da cidade à noite, que complementa uma iluminação pública geral, tudo isso pode proporcionar atmosferas mais animadas no nível da rua, que são menos intimidadoras e encorajam mais os olhos da rua, as adjacências. Ainda, a transparência da fachada não é a única forma de projeto da fachada que pode apoiar a vitalidade da vida nas ruas. Embora resistir ao vazio da fachada seja uma resposta legítima à perda da interação entre os domínios público e privado, o vazio pode, na verdade, fornecer espaços para as atividades prolongadas e para uma vida urbana espontânea. Nós precisamos de controles que protejam nossas cidades do desenvolvimento urbano deficiente, e os controles ativos da fachada têm um papel muito importante a desempenhar nisso tudo. Devemos ter estruturas que permitam e encorajam estratégias inovadoras para o projeto de fachadas ativas, permitindo assim uma maior vitalidade urbana. Vitalidade urbana é segurança. Quem não quer uma cidade mais segura? E tu? Conhece bons exemplos de locais, de cidades que apresentam fachadas ativas? Me conta aqui nos comentários. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.